Bom, seguindo então, questão 150, diz o seguinte: uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que dois terremotos ocorridos apresentam magnitudes M1 e M2, medidos segundo a escala Richter, e liberam energias iguais a E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores, dada por... Aí ele dá a seguinte expressão: M1 menos M2 é igual a 2 terços do log de E2 sobre E1. Então, essa é a expressão que ele dá. E ele diz o seguinte: estudos mais abrangentes observam que o primeiro terremoto apresentou magnitude M1 6,9 na escala, né? E a energia liberada foi 1/10 da observada no segundo terremoto, ou seja, a energia desse terremoto é 1/10 da energia liberada no segundo. É o valor aproximado da magnitude M2 do segundo terremoto, expresso com uma casa decimal. Então, novamente, né, só precisa de uma casa decimal. O valor de M2, que é o que ele quer, basta a gente isolar, né? Vai ser M1. Na verdade, eu copiei a expressão errada, né? É M2 menos M1 aqui, tá? Não M1 menos M2. Portanto, M2 é igual a M1 mais 2 terços do log de E2 sobre E1, e agora é só substituir os valores, né? Então, M2 é igual a 6,9 mais 2 terços, e aí vai ficar log, o E1 é 1/10, né, de E2, então, se você fizer essa conta, isso aqui vai dar então log de 10, né? Basta você substituir, vai dar 1/10, né, divisão de fração, o E2 vai cortar com E2, enfim. O log de 10, quando não aparece nada aqui, a base é o próprio 10, log de 10 na base 10, qualquer log na sua base é igual a 1, portanto, M2 é igual a 6,9 mais 2 terços, 2 terços, a gente fez essa conta anteriormente, né? Precisava do 2 terços, se eu não me engano, em alguma questão aí anterior. 2 terços é 0,66, e lá vai, bom, ele quer, é uma dízima periódica, né? Mas ele quer só com uma casa decimal. Aí cuidado nessa aproximação aqui, né? Que você vai aproximar aqui por uma casa decimal, então você tem que olhar para a seguinte, né? Que aqui é onde não tem, a precisão só vai até essa casa decimal aqui, a primeira. Então a segunda já não tem precisão nenhuma. Então a gente arredonda aqui, como é 6, a gente arredonda para cima, né? Então isso aqui fica 0,7, tá? Se aqui fosse um número menor do que 5, por exemplo, 4, 3, 2, 1, a gente arredonda para baixo e manteria o 0,6, ok? Então, questão de arredondamento aí de números tem que saber também. 6,9 com 0,7, isso são 7,6. E a resposta correta, letra C. Então, questão simples também, basta substituir os valores e fazer a aproximação, nada de complicado. Até aqui não teve nenhuma questão, né, desafiadora. 151. Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado 2 tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares de dimensão 10 por 20. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampas circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizado como altura, as duas opções para formar a possível embalagem, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Você tem um retângulo, que é uma folha de alumínio, que tem dimensão 10 por 20 centímetros, né? Que ele dá. E aí você pode tanto usar aqui o comprimento 10 como altura, né? E dobrar essa folha de alumínio, formando um cilindro, como usar a altura como 20, né? E dobrar ao redor do 20 para ter um outro cilindro. Em ambos os casos, vai ter um volume total. E aí o que ele quer saber é, dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume em centímetros cúbicos. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é calcular os dois volumes. O primeiro volume, se você observar na figura aí que ele deu, na questão, lembrando novamente, a prova amarela, né, a prova do caderno amarelo, questão 151. O INEP aí disponibiliza as provas, facilmente você encontra na internet. O seguinte, a altura é o 20 e, portanto, aí o volume de um cilindro, né, a área da base, vai ser πr² vezes a altura. Nesse caso, a altura ele usa como 20. E quem é o raio, né?
Então, deixa eu só colocar aqui πr ao quadrado vezes 20 centímetros. O raio, aí você tem que tomar um cuidado. O que acontece quando você forma um sólido a partir de um cilindro, né? Cuja a área lateral vai ser uma folha retangular. Quando você dobra essa folha retangular, o que você tem que perceber é que a parte que vai ser dobrada ao redor, por exemplo, se o 10 aqui fosse a altura, eu tenho que dobrar em torno do 10, né? Então, o 20, ele vai ser, na verdade, o comprimento da circunferência, da base, né? A base vai ser uma circunferência e esse tamanho aqui, na hora que você dobrar, ele vai ter que ser justamente, ele vai ter que corresponder ao comprimento da circunferência. Portanto, se você fizer esse cálculo, né, o comprimento da circunferência, nesse caso aqui, onde a altura é 20 centímetros, o comprimento, ele é, então, chamado de C1, ele é 2πr. E é daqui que você vai tirar o R. Né? Nesse caso, o comprimento com a altura sendo 20, o comprimento é 10. Portanto, nesse caso, o raio é 5 sobre π. E se você substituir, então, a gente vai ter π 5 ao quadrado sobre π, né? Substituindo aqui no volume, vezes a altura, que nesse primeiro caso é 20. Portanto, V1, aqui é π ao quadrado. Então, V1 vai ficar 5 ao quadrado, 25. E 25 vezes 20, né? 25 vezes 20, isso vai dar 5.000 sobre π. Esse é o volume V1, ok? Bom, mas ele... 5.000 não, né? Fiz coisa errada, 500. Não tem nada de 5.000, 500 sobre π, tá bom? Aí vai ficar 25 vezes 20, 25 vezes 2, 50, com 0, 500, tá? 500 sobre π, centímetros cúbicos. E o volume V2, vou fazer aqui do lado, é quando a gente usa a altura como sendo 10. Então, agora a gente tem πr ao quadrado. Aqui vou chamar de um R1, então aqui só para diferenciar vou chamar de um R2. E aqui o H1, então aqui eu vou chamar de um H2. Então, V2 nesse caso vai ser π. Agora eu tenho que descobrir quem é esse novo raio, né? Que vai ser dado a partir do comprimento da base. E a altura H2 nesse caso é 10. Então, V2 vai ficar π. Se você usar o mesmo raciocínio que a gente usou, só que agora com o raio, com o comprimento sendo 20, né? Porque agora o comprimento vai ser justamente essa figura aqui, quando você gira em torno justamente mantendo a altura como 10, né? O comprimento tem que ser igual a 20. Né? Então, 2πr, 2 vai ter que ser igual a 20. Portanto, o R vai ter que ser igual a 10 sobre π. Então, a gente vai ter 10 ao quadrado sobre π ao quadrado. E isso vezes a altura de 10. Novamente, V2 vai ser 100 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 10, 1.000. Então, 1.000 sobre π centímetros cúbicos. Portanto, esse é um volume maior do que o volume V1. Portanto, a resposta é a alternativa de letra D. Então, só aplicar aí a fórmula do volume, né? Questão 152. Também, pelo que eu vi aqui, não é uma questão difícil, não. As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021 em milhões de reais foram registradas por pontos em um gráfico. Nele também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes. Então, daí ele dá o gráfico ali com os pontos representando os dados e aquela reta é uma aproximação linear dos dados, né? Como os dados eles apresentam uma tendência linear, você consegue aproximar através de uma reta, que é a tendência linear. A estimativa da receita em milhões de reais dessa indústria para o ano de 2026, obtida a partir dessa tendência. Então, com essa tendência, você consegue projetar como que vai ser o ano no futuro, né? Por exemplo, em 2026, se seguir essa tendência, é claro, né? Imaginando que vá seguir essa tendência. Vou fazer de verde. Então, basta você ver como é uma reta, né? Basta você saber a proporção que se mantém esses dados, porque entre uma reta, né, o coeficiente angular, não precisa nem saber o coeficiente linear aqui. Porque, se você quiser montar a equação da reta, pode montar, a partir do gráfico você consegue. Mas nem precisa, você só precisa saber qual que é a proporção que é dada pelo coeficiente angular. Né? Quanto que está aumentando a cada ano, por exemplo, ou a cada 3 anos, 4 anos, enfim. E aí é só você usar pontos inteligentes no gráfico que ele te deu. Por exemplo, se você pegar em 2017, tem um ponto ali perfeito justamente no 5. Então, no eixo Y igual a 5, corresponde ao ano de 2017, né, 5 milhões.
E na sequência, em 2020, ou seja, depois de 3 anos, né, de 2007 para 2020, depois de 3 anos, em 2020 também tem um ponto perfeito ali, da reta, né, que é justamente com o eixo Y igual a 6. Ou seja, em 2020, 6 milhões, receita anual, em 2017, 5 milhões. Portanto, se você pega ali a variação em X, que é a variação no ano, e a variação no eixo Y, que é a variação da receita, você vai ter que o coeficiente angular é a variação em Y sobre a variação em X, ou seja, você tem 1/3, né, com um dado em milhões por ano, e o tempo aqui, o X, que é o tempo dado em anos. Então, a variação é de 1/3. Ou seja, o que isso está te dizendo? Que a cada 3 anos, cada 3 anos, aumenta a receita em 1 milhão de reais. Se esperando que essa tendência se mantenha, né, e sendo que em 2020 essa receita, como em forma gráfico, é de 6 milhões de reais, bom, daqui a 3 anos, em 2023, vai aumentar mais um, vai ser 7, e portanto em 2026, que é o que ele quer, vai aumentar mais um, porque aumentou 3 de novo, né? Daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou mais 3 anos, né? Portanto, aumenta 1, e daqui para cá de novo aumenta 1, portanto, 8. Resposta à letra B. Questão extremamente fácil, hein? Praticamente deu essa questão aí. Bom, a próxima eu vou deixar para um próximo vídeo.